Hoje eu estava pensando, aliás, a semana inteira tem algo latejando dentro de mim, algo que o Senhor tem falado ao meu coração sobre amigo. Isso tem mexido muito comigo e também mexido muito com, vamos dizer assim, com pessoas. Eu tenho andado e vivido coisas na minha vida que às vezes, eu não sei você, mas eu já passei por isso. Por isso que a Bíblia diz, ela é muito clara nisso, né? Que tem pessoas, como exemplo, em Provérbios 18, 24, que eu li, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existem amigos mais apegados do que o irmão. Por que você acha que a palavra de Deus diz a respeito disso? Ele fala a respeito disso com muita naturalidade, mostrando para mim e para você, a respeito de nós entendermos os projetos de Deus para a nossa vida. Eu não sei se você já passou dificuldade financeira. Pode me ajudar aqui nesse óculos? Eu não sei se você já passou dificuldade financeira. Eu não sei se você já passou alguma necessidade na tua vida. Eu já passei muitas mesmo. Eu tive momentos de não ter o que comer dentro da minha casa. Eu tive momentos que às vezes, quando a gente menos espera, a gente não encontra um amigo. E é tão triste isso, né? É tão triste você não encontrar um amigo que te ampara, que guia os seus passos, que ouve você, que conhece a profundidade do teu coração e sabe aquilo que é necessário para você. Por isso que aqui Salomão, ele fala a respeito disso, de você ter simplesmente um amigo que você pode compartilhar, não é verdade? Um amigo que você pode condizer a ele, ou falar a ele, ou trazer para a tua vida algumas coisas que é necessário para você. Quantas vezes eu e você às vezes queremos desabafar, porque parece que dentro do nosso coração, ou dentro da nossa voz, fica aquele nó na garganta. Aquela situação que você não tem com quem você falar. Ou muitas das vezes você até tenta falar com alguém, mas aquele alguém que está talvez do teu lado, não é um verdadeiro amigo. Porque aquele que verdadeiramente é teu amigo, ele vai te amparar. Ele não vai comentar nada ao seu respeito, pelo contrário, ele vai te amparar e vai guiar os seus passos para que você possa crescer cada vez mais. E ser amparado muitas das vezes é necessário para nós. Amparado em todas as situações que nós precisamos, amado. Quantas vezes eu e você, nós nos vemos em situações, talvez você nunca passou por isso, eu já passei por muitas situações, ao ponto de chegar e olhar para dentro da minha casa e não ter o que comer, mas entendendo que havia algo da parte de Deus que queria me ensinar a capacitação de buscar mais, de orar mais, e às vezes, amado, talvez a gente até pretende compartilhar com alguém, mas será que aquele alguém, ela tem, vamos dizer assim, uma diretriz, ou talvez tenha a capacidade de ouvir aquilo que a gente tem? Porque eu entendo que não são todos que estão preparados para ouvir aquilo que a gente tem. Não são todos que podem dizer a respeito de amigos. Não são todos que podem dizer, olha, realmente esse é meu amigo. E eu falo com muita naturalidade, porque o verdadeiro amigo, ele não te abandona quando você está passando dificuldade. E tem aqueles amigos que encostam em você simplesmente porque ele precisa de você, e quando passa pela realidade, amado, ele some da tua vida. Você já reparou nisso? Principalmente quando você está passando por uma situação que você não espera. O verdadeiro amigo, amado, ele entra no barco com você e vai te ajudar a remar até você sair das suas dificuldades. O verdadeiro amigo, ele ampara você e ele guia os seus passos até que você consiga desfrutar do melhor de Deus. Por isso que há amigos mais apegados do que irmãos. Às vezes, nós temos dentro da nossa casa, às vezes até pessoas, como família, como pessoas, mas nem todos às vezes estão aptos a ouvir aquilo que a gente tem. Nem todos estão preparados para ouvir aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Por isso que quando você tem um caráter debaixo da autoridade do Senhor, você sabe muito bem como se posicionar e buscar aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos dentro da passagem bíblica, amado, a respeito de um homem chamado Davi. Davi, quando ele fechava uma aliança com alguém, independente de quem seja aquela pessoa, ele honrava a palavra. Ele se posicionava para fazer verdadeiramente aquilo que era necessário para a vida dele.
Um exemplo que nós sabemos, amado, que é aquele filho de Jonatas, lembra dele? Aleluias. O que acontecia com aquele jovem, amado? A Bíblia diz, amado, que Jonatas, ele fez uma aliança com Davi no meio do caminho. E aquela aliança foi uma aliança, amado, que eles olharam um para o outro e se posicionaram para que a grandeza de Deus se estabelecesse sobre a vida dele de uma forma surpreendente. Ou seja, quando ele chegou para Jonathan, a Bíblia diz que ele se posicionou, e quando ele se posicionou, ele disse assim: olha, se acontecer alguma coisa com a minha família, você cuida da minha família? E o outro olhou e disse assim para ele: olha, tá bom, mas se acontecer comigo, você cuida da minha família? E ali eles fizeram aquela aliança, e eles fizeram, vamos dizer assim, vamos chamar de pacto, um pacto de aliança. Ali eu começo a ver, amado, que verdadeiramente havia algo maior do que simplesmente uma palavra. Eles tinham convicção daquilo que poderia acontecer na vida dele, mas a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, aleluias, a Bíblia vai dizer que Davi, ele toma posse e ele se torna um rei. Aí, preste bem atenção, isso eu acho tão maravilhoso da parte de Deus aqui na vida, da história desse homem chamado Davi. Por quê? Porque Davi, amado, quando ele estava, aleluia, lá no pasto, ninguém olhava para ele. Você parou para pensar nisso? Ninguém olhava para Davi quando ele estava lá no pasto, ninguém observava ele, mas as alianças que ele fazia, ele cumpria. A situação dele, da maneira que ele agia, a maneira que ele trazia como simplicidade para a vida dele. Você sabe por que muitas das vezes eu e você perdemos aquilo que Deus tem sobre nós? Porque nós deixamos para trás, amado, as simples coisas que Deus traz para a nossa vida. Nós achamos que as coisas nunca vão acontecer conosco. Nós achamos que as coisas nunca vão acontecer no nosso dia a dia. A palavra de Deus diz, amado, que Davi faz uma aliança com Jonathan, e ali quando ele faz uma aliança, amado, a Bíblia diz, aleluia, que Jonatas e Saul vão para a guerra, e chega na guerra, eles são mortos naquele lugar. E quando eles são mortos naquele lugar, diz a palavra de Deus, amado, aleluia, que esse menino Jonatas, muito novinho, ele não sabia o que fazer. A Bíblia diz que a pessoa que cuidava dele pegou ele, correu com ele, e a Bíblia diz que ele caiu no meio do caminho. E quando ele caiu no meio do caminho, ele quebrou as suas pernas, e ele ficou o quê? Aleijado. Ele ficou sem condições, e pela lei natural, um aleijado não poderia viver no meio do reinado. Escute isso. E a Bíblia diz, amado, que aquele menino, ele é levado para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar quer dizer um lugar triste, um lugar que não tinha convicção, um lugar que não tinha nada para vivenciar o melhor de Deus. Eu parei para pensar nisso hoje, e eu fiquei analisando e vendo, amado, muitas das vezes, quantas vezes eu e você estamos num momento na nossa vida que nós estamos em Lodebar. Quando nós estamos passando por uma fase, ninguém está olhando para nós. Quando nós estamos passando pela fase mais difícil da nossa vida, parece que as pessoas esquecem de nós. Só que eu não sei se você parou para pensar ou analisar, aquele menino chamado Mefibosete, quem era ele? Ele não era simplesmente um menino? Não, ele era neto de Saul, ele era filho, aleluias, de Jonatas. O que significa isso? Ele era de uma linhagem de rei. Ele tinha algo na vida dele que era algo que era para transformar a vida dele. E ele é levado para Lodebar. Sabe por que ele é levado para Lodebar, amado? Porque as pessoas não queriam saber mais de um paralítico, não queriam saber mais daquela vida, não queriam saber mais daquela situação. Só que, olha que interessante da parte de Deus. Davi se lembra da aliança que ele fez com Jonatas. E quando ele se lembra, deixa eu dizer uma coisa simples para você. Você não precisa ficar dentro do teu coração achando que Deus se esqueceu de você. Não adianta você olhar para você e achar que Deus se esqueceu daquilo que Ele prometeu para você, porque Deus não se esqueceu. Os verdadeiros amigos nunca vão te abandonar na peleja. Os verdadeiros amigos, amado, independente do nível social que você tem, eles não vão esquecer de você. Eles vão te amparar, eles vão andar com você, eles vão te aconselhar. E é engraçado isso. Por que eu falo engraçado? Porque eu amo isso, amado. Às vezes as pessoas só querem passar a mão em cima da nossa cabeça quando você tem alguma coisa. E na realidade o verdadeiro amigo, ele te confronta. O verdadeiro amigo, ele olha para você e fala: você está errado, você está errada.
Sabe, muitas das vezes a gente quer absorver alguma coisa para a nossa vida, achando que tudo aquilo que a gente está fazendo é mil maravilhas. Não, Davi, quando ele chama, aleluia, a Bíblia diz que ele chama os empregados dele, e ele pergunta: olha, tem alguém da linhagem de Jonatas para que eu olhe para ele, para que eu abençoe a vida dele? Tem um servo aí que conhece, o nome dele é Ziba, vai chamar ele. Na mesma hora, e ele manda chamar Ziba, e Ziba chega até ele. Quando Ziba chega até ele, ele se posiciona, e Davi pergunta para ele: ei Ziba, tem alguém da linhagem? Tem alguém que faz parte da linhagem de Jonatas? Ei, presta atenção nisso. E ele fala: sim, há alguém sim, mas não precisa se preocupar com ele. Não precisa se preocupar com ele. Por quê? Porque ele está lá na terra do esquecimento. Ele está lá em Lodebar, na terra, no lugar que ninguém esquece. Preste atenção que eu vou falar para você. As pessoas, elas podem esquecer de você. Os amigos podem fugir da tua história, mas o teu Deus não foge. O teu Deus, ele conhece a profundidade do teu coração e sabe muito bem a simplicidade que você tem dentro do teu coração. Naquele momento eu fico imaginando o coração de Davi, porque Davi tinha feito uma aliança com aquele homem. Quando ele faz aquela aliança, amado, ele não se esquece. E quando ele fez aliança com ele, Davi era alguma coisa? Não. Aqui está o segredo, que muitas das vezes eu e você nos perdemos no meio do caminho. Quando nós achamos que nós não temos nada, nós fazemos alianças. Quando nós temos, nós esquecemos o que nós fizemos. Deus quer trazer algo diferente nessa noite ao teu coração, para mostrar para você que você pode ser transformado de uma forma sobrenatural, independente se você tem ou não, independente do nível social ou não, independente de quem você é ou não. A Bíblia vai dizer, amado, que não é questão de dinheiro aqui não. A Bíblia vai dizer que naquele momento Davi, aleluia, quando ele assume tudo, ele começa a lembrar de Jonatas, porque ele lembra da aliança. Mas Jonatas, ele morreu. O seu pai Saul morreu. Ei, mas tem alguém da linhagem? E eles trazem Ziba. Ziba olha para ele e fala para ele: olha, nós temos sim, mas esse homem que ele está lá em Lodebar, olha, não tem jeito. Ei, vem comigo. Não tem jeito. E ali ele se posiciona, e quando ele se posiciona para receber aquilo, ele se posiciona, Davi chama ele e fala assim: olha, manda buscar ele. Aí eu quero parafrasear para você, aleluias, entender o que eu quero dizer nessa noite. Naquele momento diz a palavra, que ele se posiciona e manda buscar, aleluias, aquele menino chamado Mefibosete. E quando ele manda buscar aquele menino Mefibosete, amado, eu fico imaginando, e eu comecei a pensar e analisar como é que foi a vida daquela criança. Irmãos, vamos viajar comigo um pouquinho. Eu fiquei imaginando como é que foi a vida daquela criança. Ele ficou paralítico no meio do caminho. Ele foi levado para uma cidade chamada Lodebar. E quando ele chega em Lodebar, amado, vamos chamar assim, ele é levado para uma casa que não tinha condições nenhuma. Ninguém ajudava ele. Ei, para aí. Mas até um certo tempo da vida dele, ele vivia no palacete. Até num certo momento da vida dele, até os 5 anos de idade, ele estava debaixo de uma autoridade que era o avô dele. O avô dele nada mais era do que o rei. Ele estava debaixo da autoridade do pai dele, que era Jonatas, que era filho do rei. E ali naquele momento ele tinha tudo de bom, e de repente ele não tinha mais nada. E ele é levado para uma cidade chamada Lodebar. Por quê? Porque eles não podiam ficar dentro da cidade. Eles ficavam esquecidos. Você já parou para pensar quantas pessoas se esquecem de nós? Você já parou para pensar quantas pessoas esquecem das promessas daquilo que Deus tem? Quantas pessoas param no meio do caminho para não olhar mais para você? Elas esquecem que tudo aquilo que semeia ela vai colher. Elas esquecem que o processo de Deus, amado, às vezes na nossa vida é para edificação. Mas presta bem atenção. Naquele momento diz a palavra de Deus, amado, que ele manda buscar ele. E aonde está aquele menino Mefibosete? Num lugar obscuro, numa terra sem lei, numa terra que não tinha condições de dar fruto, mas ele estava lá. Aí eu fiquei pensando e tentando entender o que estava acontecendo naquele momento. Eu imagino o Mefibosete, vem comigo. Mefibosete talvez lá naquela casa, naquele quartinho, sentado, chorando sozinho. Eu não sei se você já pensou nisso. Eu fico imaginando aquele menino ali, sentado naquela casa,
esperando as coisas acontecerem na vida dele, e não estava acontecendo nada. 5 anos de idade é para levado dentro de uma casa onde ninguém trazia prosperidade sobre ele, não tinha nada que acontecia na vida dele, mas diz a palavra, que naquele momento, quando ele estava lá, as pessoas olharam para ele, amado. Eu fico imaginando, ei, vem comigo, eu fico imaginando Mefibosete falando para o Joãozinho: ei, você sabe quem eu sou? Não, não sei. Ah, você quem é? Ah, eu sou Mefibosete. Quem é? Mas de onde você é? Ah, eu sou de Saul, eu sou neto de Saul. Ah, mas Saul, o rei? Ah, você está de brincadeira? Não, não pode, como é que pode isso? Não, mas você está aqui. Não, ei, zombaria. Quando você não tem nada, as pessoas zombam de você. Quando parece que as coisas não estão acontecendo na tua vida, as pessoas ficam olhando para você e zombando da tua cara. Eu fico imaginando aquele menino crescendo todo dia, abrindo a janela do quarto dele, olhando para fora, meio que paralisado, porque ele era um aleijado, olhando para fora e dizendo: o que aconteceu comigo? O que aconteceu com a minha vida? O que aconteceu com a minha história? Eu tinha tudo de bom lá atrás, e agora as coisas não estão acontecendo. Parece que tudo que eu estava enxergando, parece que as coisas não estão acontecendo na minha vida. Naquele momento eu fico imaginando o Joãozinho ia lá na janela, porque ele era paralítico, ele não podia andar. Talvez na mente dele ele estava dizendo assim: olha, alguém vai me mandar buscar, alguém vai trazer para a minha vida, alguém vai chegar, aleluias, para me resgatar, ou alguém vai chegar para falar comigo. Ah, mas eu sou filho de um rei. Ah, eu sou neto de um rei. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí as pessoas olhavam para ele e zombavam dele. Sabe por quê? Eu estou parafraseando para você entender. As pessoas zombavam dele porque a vida dele não mudava. Ele crescia ano após ano. A vida dele não era transformada lá dentro daquela casinha. Até porque ninguém pegava ele no colo, colocava ele numa carruagem e levava ele para fora. Sabe, amado, o verdadeiro amigo não abandona. O verdadeiro amigo, ele não olha, amado, questão financeira, ele não olha a situação de como que ele está, pelo contrário, o verdadeiro amigo, amado, se você tem alguma coisa, ou está passando por alguma dificuldade, ele vai encostar em você, vai estender a mão, e vai te erguer de uma forma sobrenatural. O verdadeiro amigo, ele vai chorar com você. Eu fico imaginando, aquele menino, todos os dias, passava lá na casa dele o Zezinho, passava a Mariazinha, os amiguinhos, até para brincar com ele, chegava na porta da janela, ou na porta da sala e gritava: ei, Mefibosete, você está aí? Tô. Ah, mas não dá para você brincar, né? Você não consegue, né? Você não consegue fazer isso. E ali naquele momento diz a palavra que, aleluias, Mefibosete tinha uma esperança. Vou dizer uma coisa para você, amado, a esperança, ela não pode morrer dentro do teu coração. Não importa o que você está vivendo hoje, porque Deus pode transformar a tua vida de uma maneira sobrenatural. E é tão interessante, amado, que aquele menino, ele ficou lá crescendo naquele lugar. E Davi se lembrou, tem alguém da linhagem, chama Ziba. Ziba fala: tem sim, mas ele está lá em Lodebar. Mas é engraçado porque Ziba olha para ele e fala assim: não, mas não precisa se incomodar, não precisa, porque ele é um paralítico. Ziba conhecia a lei, mas Davi não queria saber da lei. Davi queria resgatar aquele jovem. Davi queria fazer algo diferente na vida dele. Davi queria fazer algo diferente, amado. Eu fico imaginando naquelas casinhas, todo mundo olhando e vendo aquela situação. De repente Davi olha para Ziba e fala: Ziba, manda buscar ele, pega a minha carruagem, porque naquela época não tinha carro, tinha carruagem. Pega a minha carruagem e vai buscar esse menino aonde ele estiver. Aí lá dentro, escute isso, vem comigo. Naquele dia, naquele momento, eu imagino lá do lado de fora, as crianças brincando. Eu fico imaginando as pessoas do lado de fora olhando, e de repente começa a escutar aquele barulho. Tem alguém que sabe imitar cavalo aqui? A Bárbara. Sabe, Bárbara? Como é que é? Você está entendendo? De repente começou a chegar a carruagem naquela cidade chamada Lodebar.
aquela cidade onde as pessoas não entrava ninguém naquele lugar, onde as pessoas queriam passar distante, mas começa a chegar a carruagem. Aquele menino estava dentro da casa, eu não sei, escute isso, eu estou parafraseando para você entender. Aquele menino estava lá dentro porque ele era paralítico. Ele escuta um barulho e ele vai para a janela. Ele vai olhar na janela para ver se está acontecendo alguma coisa. Só que ele não conseguia olhar como as pessoas estavam acostumadas a olhar, normalmente de pé, porque ele não tinha condições. Mas ele sai para a janela para ver. O que eu quero dizer para você, amado, que independente da luta que você está passando, ainda que você esteja se arrastando, continue, não para no meio do caminho não, porque se o sonho vai acontecer na tua vida, você vai vivenciar ele. Naquele momento, aquele menino Mefibosete, ele vai para a janela e ele escuta o barulho de uma carruagem chegando. Ou imagine, vamos dar um exemplo aqui, ele chega lá na esquina aqui, e bate na casa da Mariazinha. Ô dona Mariazinha, tudo bem? Tudo bem. A senhora conhece um menino chamado Mefibosete? Conheço. Aonde ele mora? Lá no final. Ele mora lá no final. Ah, qual a casa? Sei lá, a casa número 80. E aquele homem Ziba entra na carruagem e começa a andar novamente, até chegar na casa 80. Só que todo mundo fica, você sabe o que é isso? As pessoas ficam curiosas para saber o que vai acontecer. Gente, elas nunca viram aquela carruagem, e não era qualquer carruagem não, era a carruagem de um rei. Ah, eu acho que você não me entendeu. Tem coisa nova para acontecer na tua vida. Deus não manda qualquer coisa para a tua casa não. Quando Deus manda te procurar, aquele menino, ele começa a olhar, tentando ver pela janela, para ver o que estava acontecendo. E quando para a carruagem, ei, Ziba desce e pergunta: quem é você? Ah, sou Mefibosete. É você mesmo. É você mesmo que eu vim buscar. É você mesmo que eu vim buscar. Mas espera aí, eu fico imaginando, porque ele deve ter ficado assustado. Escuta, mas você mandou buscar? Sim, eu estou parafraseando para você entender. Ei, empregados, desce lá, pega ele, ajuda ele. Mas para onde vocês vão me levar? O rei te chama. O rei te chama. Ei, eu acho que você não me entendeu. Na sui decanta. Eu acho que você não me entendeu. Deus não está olhando para o problema que você está enfrentando hoje não. Deus não está olhando para você, para a dificuldade que você está passando hoje não. Deus está olhando verdadeiramente os verdadeiros amigos que vão te buscar quando você está lá no lodo. Ele quer te levantar para fazer você ser diferente naquilo que Deus determinou para a tua vida. Naquele momento, eu fico imaginando Mefibosete sendo carregado, levantado e levado para dentro da carruagem. Vem comigo. Quando ele entra na carruagem, Ziba fecha a porta, e ele pela janelinha, porque ele tinha problema. Mas para onde vocês vão levar ele? Ele vai para o rei. Davi chama ele. Naquele momento, amado, ele começa a se posicionar e dar tchauzinho. As pessoas que estavam do lado não conseguem entender o que está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas do teu lado que não entendem o que Deus está fazendo na tua vida. Só quero dizer uma coisa para você: o rei está voltando para te chamar e te voltar, para que você veja e viva o melhor dele na tua vida. Naquele momento diz a palavra, aleluias, que ele é levado até o rei. Só que a lei dizia que nenhum coxo, nenhuma pessoa paralítica podia adentrar ao reinado. Só que quem tinha dado a ordem, quem era? O rei. Quando o rei dá ordem,
Acho que você não me entendeu. Quando o rei dá ordem ao teu respeito, ninguém pode parar. Ei! Naquele momento, amado, eu imagino ele chegando lá, mas Senhor, cadê ele? Davi olha para ele e vê ele naquele momento, naquele estado. Diz assim para ele: a partir de hoje, você vai ser mudado. Mas como assim? Ziba! Aí Ziba se aparece. Sim, Senhor. Quantos filhos você tem? 15. Todos os teus filhos vão cuidar dele. Não, acho que você não me entendeu. O que eu estou dizendo é o seguinte: que quando Deus faz algo na vida de um homem ou de uma mulher, é para transformar a vida dele, não é simplesmente para jogar uma semente, não. Aquele momento o verdadeiro amigo se lembrou da aliança que ele tinha feito, e disse para ele: eu vou transformar a tua vida, eu vou mudar o teu cativeiro, mas Senhor, eu não posso, pega ele, vai dar banho nele. Ei, Danás, Decas. Pega ele, troca a roupa dele, põe sandália nele, põe roupa nova nele. Eu fico imaginando Mefibosete ali, mas eu não estou entendendo nada. Não foi feito para você entender. Isso é coisa de louco. Porque quando Deus quer mudar e transformar, Deus muda e transforma. Naquele momento, Davi olha para ele e fala assim: a partir de hoje, vocês vão sentar, você, Mefibosete, vai ter direito a sentar na minha mesa. Uau! Como assim? Você vai comer a mesma coisa que eu como. Você vai comer na minha mesa. Tudo que é meu é teu. E vou dizer mais para você: tudo que era de Saul, teu avô, devolve para ele. Ei! Tudo que é teu, amado, ninguém pode roubar. Deus vai te devolver tudo que é teu. Tudo que você perdeu no meio do caminho, porque o inimigo tentou roubar da tua história e da tua vida, hoje está caindo por terra, porque Deus está dizendo ao teu coração que Ele vai trazer de volta. Você não me entendeu? O tempo da sua angústia, o tempo do seu choro, o tempo da humilhação, o tempo dos amigos falsos que andou na tua vida. Porque o verdadeiro amigo, amado, ele não te abandona. O falso, ele simplesmente, quando você tem as coisas, você vai para uma festa, você faz isso, você faz aquilo, você vivencia todas as coisas, é benéfico para a tua vida, e você se alegra com tudo isso, não é verdade? Só que quando você não tem nada, eles te abandonam. Aí eu pergunto para você: isso é ser amigo? Não. Só que Davi estava restituindo na vida de Mefibosete tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Tudo aquilo que Deus está preparando para você é muito maior do que aquilo que você está esperando. Talvez no teu coração você está olhando para você mesmo, você está dizendo assim: mas Deus, eu estou passando por um momento, amado, que, aleluia, que eu estou em Lodebar. Parece que eu estou na terra do esquecimento. Parece que as pessoas não conseguem visualizar. Presta atenção. Deus, Ele está te dando portas de escape para que você possa ver a grandeza dEle. Deus está colocando na tua mão situações para que você possa vivenciar o melhor dEle. E às vezes, amado, nós não conseguimos entender, amado. Eu até falo assim: um amigo é aquele que chega quando os outros já se foram embora. Você já parou para pensar nisso? O verdadeiro amigo, amado, quando todos vão embora, ele chega perto. Quando todos vão embora, o verdadeiro amigo encosta do teu lado e fala para você: ei, você está precisando que eu carregue você no colo? Você está precisando que eu te ampare? Você está precisando que eu te ajude? É assim que acontece, porque os verdadeiros amigos, eles não deixam você sozinho, pelo contrário, Ele quer ver você, aleluia, desfrutando do melhor de Deus. Por isso que Provérbios diz: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Sabe por que ela fala isso, amado? Porque às vezes a gente espera de tudo e todos, mas quando você está passando pela fase, todos somem, todos desaparecem, todos olham para você e não dão uma mínima para você. As pessoas se esquecem de tudo aquilo que é necessário para a tua vida. Só que a Bíblia vai dizer: mas existe amigo mais apegado do que um irmão. E é isso que Deus faz na minha vida e na tua vida, quando nós entendemos que é um propósito da parte de Deus,
quando nós entendemos que nós podemos fazer o melhor da parte do Senhor. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9, ele diz assim, olha, no verso 5, então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Você está aqui não? Quando Mefibosete, filho de Jonatas, o neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se outro em terra. Mefibosete perguntou a Davi, ele respondeu, sim, sou teu servo, não tenha medo. Olha o que Davi fala para ele no verso 7, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei de bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Ei, você está aqui não? O que eu quero dizer para você é que quando você tem um verdadeiro amigo, ele nunca vai te abandonar. Você já reparou que quando você está passando a pior fase da tua vida, todos somem? Todos desaparecem? Todos não querem saber mais de te ajudar? Só que Deus não. Deus, ele é um verdadeiro amigo, que ele está no controle da nossa história. Por isso que eu digo para você, sabe, estão te afrontando, estão olhando para você ao contrário, estão olhando para você, ignorando você. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles não sabem quem você é. É verdade. Eles não sabem quem você é. Eles não sabem o potencial que Deus tem sobre a tua vida. As pessoas que te abandonaram, amado, não sabem o que vai acontecer ali na frente. E é verdadeiramente assim, porque as pessoas que não querem ter o brilho daquilo que Deus tem sobre a tua vida, elas não conseguem reconhecer o além daquilo que Deus tem sobre você. Por isso que você nunca deve desistir dos seus projetos e dos seus planos, ainda que paralisado no meio do caminho. O sonho de Deus não morre. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir a palavra. Aquilo que Deus trouxe para a tua vida, Ele vai cumprir no teu coração e na tua vida. Tu pode até dizer para você, olha, que é isso? Como deve ter falado para Mefibosete, você não tem condições, você é um paralítico, você não vai sentar na mesa. Só que Davi mandou chamar ele. Eu acho que você não me entendeu. O rei chamou você. Não é assim. O rei chamou você. E só senta na mesa aqueles que são escolhidos. Só senta na mesa aqueles que estão preparados. Ah, mas eu estou toda quebrada, eu não consigo. E Deus está dizendo para você que Ele não está perguntando isso para você. Ele está dizendo para você que você é capaz de fazer muito mais além do que aquilo que você imagina. Então não é as lutas que tem que parar você. Não é deixar você ficar no desespero, achando que as pessoas estão se esquecendo. E é verdadeiramente assim. As pessoas esquecem de você quando você não tem nada para dar. As pessoas te abandonam. Para pensar quantas festas você já fez. E hoje você não tem mais para fazer. As pessoas zombam. Porque você não tem mais valor. Só que tem um detalhe. Você pode não ter valor para elas, mas para Deus você tem. E é o suficiente para Deus mudar a tua história. É o suficiente para Deus transformar você. É o suficiente para Deus mudar a tua história e dizer para você, ei, coloquei pessoas para te ajudar. Coloquei pessoas para te amparar e para mostrar para você que você é capaz de ser transformado. Então não olha para você como uma pessoa que não tem condições de crescer. Pelo contrário, olha isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Quando ele estava lá, ó, verso 8, Mefibosete prostou-se diante, quem é o teu servo, para que poupes como um cão morto, como eu? Então o rei convocou Ziba e disse, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que lhe pertencia, e ele e a família dele. Você está preparado para isso? Deus vai te devolver tudo que é teu. Deus vai colocar nas suas mãos tudo aquilo que é teu. Ei, o tempo que Deus está preparando para você, amado, é um tempo de alicerce para entender que você está firme na presença dEle. Um tempo de firmeza para que você possa ver a mão de Deus sobre a vida dEle. E entender que Ele pode fazer o melhor ao teu coração, de uma forma sobrenatural. Você está aqui, não? Agora deixa eu perguntar uma coisa simples para você. Dentro do teu coração, como está?
Será que você está olhando para você na atual conjuntura, o que você está enfrentando? Ou você tem confiado na palavra? Ou você tem confiado naquilo que Deus tem prometido para você? Ou você tem entendido, porque é fácil falar do amor de Deus, não é verdade? Mas viver na intensidade é diferente. Saber que Deus pode fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Entendermos que nós podemos fazer além daquilo que Deus tem sobre nós. Por isso que eu quero que você entenda, amado. Provérbios capítulo 21, verso 21 diz assim, olha: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Você está aqui não? Provérbios 21. Provérbios 21. Verso 21. Diz assim, ó: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, vírgula, justiça e honra. Uau! Eu acho que você não me entendeu. Permaneça firme na presença de Deus. Permaneça firme naquilo que Deus chamou você. Porque se é Deus que está no controle da tua vida, você vai mudar a tua história. Ainda que não acreditem em você, ainda que as pessoas não dão crédito para você, ainda que as pessoas se esqueceram de você, existe um Deus que não se esqueceu. Existe um Deus que está de olho em você e que quer transformar a tua vida. Posso dar um parênteses aqui? Quando você está passando a pior fase da tua vida, todos te abandonam. Até aquele que parece ser amigo. Eles esquecem de você, eles não querem amparar você e eles não querem te ajudar. Só que o verdadeiro amigo, chamado Jesus, esse não se esquece. E ele sabe muito bem aquilo que é necessário para você. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Talvez você veio aqui nessa noite e você já tem chorado há muito tempo. No teu coração você não tem vivenciado a sua história. Você não tem visto as mãos de Deus. Parece que, sabe aquele momento que parece que a vida vira de ponta cabeça? Parece que as coisas não acontecem. Parece que aquele dia nunca vai passar. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso. Deus está dizendo para você que essa noite Ele te trouxe aqui para dizer para você o quanto você é especial, o quanto Ele quer mudar a tua história. Ele está dizendo para você, talvez você está esperando as coisas caírem do céu para a tua vida. Ele está dizendo para você, olha, escute, tem coisas ainda que não aconteceu, você não viveu o que Deus está preparando para você. O que Deus está dizendo para você é para você não desistir no meio do caminho. Mas bispo, eu estou como um paralítico. Bispo, a minha vida não anda, a minha história não anda, parece que eu não estou vivendo aquilo que é necessário para a minha vida, parece que as coisas pararam no meio do caminho. Parece que tudo que eu faço está errado. Todos me criticam, todos me apontam. A minha vida parece que não consigo mais desfrutar. Aqueles que eram amigos sumiram. Eu não tenho mais ninguém para conversar. Eu não tenho mais ninguém para dialogar. Oh,
não tenho mais ninguém para compartilhar. Eu não tenho mais ninguém para dizer, olha, me ajuda. E Deus está dizendo para você, filho, eu estou muito perto, eu estou muito presente na tua vida. Se você está se sentindo assim hoje, se você está se sentindo sozinho, que parece que você não tem mais ninguém, parece que a coisa não anda, eu quero orar por você, eu quero te abençoar, porque isso não pode parar você, não pode. Se a tua vida parece que não consegue mais desenrolar, não consegue desenvolver isso, eu quero orar por você. Se você estiver no nosso meio, dá um sinal com a sua mão, porque eu quero orar por você. Não fique com vergonha. Deixa o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Se você está aqui, dá um sinal com a tua mão, porque eu quero orar por você. Eu quero interceder pela tua vida. Eu quero que Deus, aleluias, ali atrás. Eu não vou chamar vocês para vir na frente não. Isso, dá um sinal. Eu quero orar com você. Por respeito a você, apaga a luz para mim. Eu não quero ver o seu rosto. E eu não quero que ninguém também veja. Porque é algo que às vezes é íntimo seu. Às vezes é você que está precisando desse, sabe, desse abraço, desse carinho. Dá um sinal com a sua mão. Não sou eu que preciso ver, quem precisa ver é o Espírito Santo. É Ele que precisa ver você. Porque às vezes você já não tem mais com quem compartilhar. Você não sabe mais com quem falar. Você não consegue. Eu quero orar por você. Senhor, essas pessoas que levantaram as suas mãos, Pai, eu quero apresentar diante do teu altar. Porque, Pai, o Senhor é Deus, ó Pai. O Senhor é aquele que pode fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai. Senhor, traga, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai, a sua paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. O amor de Deus, ó Pai querido, que é supremo, que pode fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, ó Pai. Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, que deu um sinal com as suas mãos, Pai. Alcança eles, ó Pai querido, para que eles possam ser transformados. Senhor, mostra para eles que o verdadeiro amigo se chama Jesus. E Ele pode fazer a transformação e trazer a excelência. Pai, em nome de Jesus, mostra para eles, Pai querido, a tua fidelidade, o teu amor, a tua transformação, ó Deus. No nome de Jesus, Pai, honra o teu filho, honra a tua filha, abençoa eles com toda sorte de provisão, Pai, aonde o teu nome será glorificado, Pai. Eu creio, Pai, no poder da oração. Eu creio no poder do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aonde a vida do teu filho e da tua filha pode ser transformada, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meu amado? Você pode aplaudir o Senhor, a Ele que é digno de glória. Oh, aleluia. Oh, nós vamos ceiar. Você que está escalado, vem aqui me ajudar. Sente-se, por favor. Nós vamos ceiar. A tua vida, ela não pode ser mais a mesma. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Porque quando você entende que existe um Deus que pode te surpreender de uma forma sobrenatural, nada pode atrapalhar você. Você está preparado para o melhor de Deus? Acho que você não está me entendendo. Deus está semeando na tua vida. Deus está trazendo sementes na tua vida, para que essas sementes possam ser construídas e ser transformadas na tua vida. Glória a Deus. Senhor,
Naquela noite ele chama os seus discípulos. E quando ele chama os discípulos, ele traz a grandeza de Deus sobre todos eles. Há de convir que naquela mesa tinha um que era o traidor. E ele sabia disso. Só que Jesus, ele como verdadeiro amigo, ele não tirou ninguém da mesa. Sabe qual é o problema nosso? É que às vezes a gente se acha maioral ou superior às pessoas, e a primeira coisa que a gente faz é abandonar, deixar para trás e não querer viver o melhor. Às vezes o nosso ego fala mais alto. Só que Jesus naquela mesa tinha um que era o traidor, mas ele não descartou isso. Ele simplesmente ofereceu o sangue e o pão. O pão simbolizava o corpo de Cristo Jesus. E o vinho simbolizava o sangue de Jesus, que trazia vida. Quando você faz parte do corpo de Cristo, você não importa que você está enfrentando, pelo contrário, Deus ele quer transformar a tua vida. Jesus ele compartilha. Pai, eu te agradeço, Deus, porque eu posso fazer parte do corpo de Cristo. E este corpo, Pai querido, em nome de Jesus, é o corpo que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor, porque eu posso sentar na mesa e fazer parte deste corpo. No nome de Jesus. Amém. Semelhantemente, o Senhor tomou o cálice nas suas mãos. E a Bíblia diz que ele deu graças. Quando ele dá graças, ele diz assim: esse é o cálice da nova aliança. A nova aliança quer dizer que é renovação, é graça de Deus, é transformação. Quando nós entendemos isso, nós começamos a viver o melhor de Deus. Porque este sangue, ele pode curar. Esse sangue, ele pode transformar. Ele pode mudar a tua vida de uma maneira sobrenatural. Você está preparado para isso? Pai, muito obrigado por esse sangue. Aonde eu posso fazer parte deste corpo, Senhor, e deste sangue. Vivenciar o seu melhor e trazer a sua grandeza, Pai. Eu consagro todos esses cálices nas suas mãos e entendo que o Senhor é Deus e pode fazer o melhor, Pai, no nome de Jesus. Amém. Enquanto os irmãos vão estar adorando a Deus, os obreiros vão estar passando os cálices para que nós possamos ceiar e louvar ao Senhor. Este é o corpo de Cristo e o sangue do Senhor. Este é o corpo de Cristo e o sangue do Senhor. Este é o corpo de Cristo e o sangue do Senhor. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia.
Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Declare isso. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Amém. Amém. Rodolfo, Deus te abençoe. Te amo, viu? Te amo. Quero que o Senhor trabalhe no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus, ele tem algo muito lindo para fazer na tua vida. E se eu fui o canal para você ser bênção, que você continue sendo bênção. Não importa. Deus vai fazer algo, ó. Eu já te contei isso. Vai fazer algo lindo. Você crê? Vamos falar para ele, seja bem-vindo. Vamos. Seja bem-vindo, irmãos. Volte sempre e permaneça e traga mais 50. Aleluia! Aleluia! Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua grandeza, Pai. Obrigado pelo seu Espírito, pelo seu poder e pela sua graça.
Eu creio, Senhor, que o Senhor fez grandes coisas nessa noite, que teu Espírito é excelente, é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, ó Pai. Tu és Deus, honra cada um dos teus filhos, honra os jovens, que eles possam ser profetas nessa terra, que eles possam trazer a excelência de Deus, Pai, que esse novo começo seja a grandeza do seu Espírito, seja poder, seja autoridade, honra a vida dos teus filhos de uma maneira surpreendente, Pai, porque o teu nome será sempre glorificado neste lugar, para a glória do Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, amém, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam em cada vida, em cada coração, e todo o povo abençoado diga: amém. Dê um abraço ao teu irmão, vai para uma semana abençoada, em nome de Jesus.